Olá, boa noite. Sou Fernando Cirino e você está na plataforma Contém Amor Amai-vos. No nosso programa semanal Humanidades em Diálogo, caminhando na fé pela vida. A partir de questionamentos das pessoas, a gente vai trazendo as respostas. E hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre sentido. Mas antes disso, eu tinha falado, que se alguém tivesse alguma dificuldade, alguma dúvida, poderia perguntar e a gente iria respondendo, Houve uma pessoa, e é interessante porque é um médico, trabalha com saúde, melhor trabalha com saúde do que trabalha com doença, E ele me perguntava o seguinte: puxa, você colocou a doença do lado do absurdo. Lembram da linha que nós fizemos? Uma linha que leva ao bem, à graça, ao amor, e a outra linha que leva à tristeza, à dor, à desolação, sem solo, A doença eu coloquei e até a morte. E eu falava com ele que a doença está na linha do absurdo, porque a doença não é o plano de Deus. O plano de Deus é a vida, nosso Deus é o Deus da vida. Agora, tem uma coisa muito interessante: o mundo está se fazendo, o mundo não está pronto. Se a gente falasse que o mundo está pronto, nós estamos chamando Deus de incompetente, não é? Deus faz o mundo. Mas quando Deus faz o mundo, quem fica suado somos nós, os seres humanos. Quer dizer, nós é que temos que trabalhar. E vai chegar um momento em que a doença também vai ser superada e que nós vamos viver somente o sentido do bem, Teilhard de Chardin chama esse momento desse momento do Cristo cósmico, que vai voltar à Terra para juntar tudo e entregar tudo ao Pai, Tudo cristificado. E se está tudo cristificado, a morte perde o sentido totalmente. Então é isso que eu queria dizer. Por isso eu coloco a morte como, a doença como parte do absurdo. Deus não quer a doença. Quem quer a doença? Quem quer a morte? Bom, vamos seguir. Nós continuamos então a reflexão sobre sentido. E hoje falando dessa questão da crise de sentidos. E por que crise de sentido? Porque existe sentido demais no mundo. Tem sentido para tudo. Além da palavra sentido ser uma palavra muito cheia de sentidos, existem sentidos demais, existem caminhos demais. E muitos desses sentidos, muitos desses caminhos, levam a becos sem saída, levam a muros. E as pessoas trombam. Quantas pessoas põem o seu sentido em coisas que acabam, em coisas que não dão o sentido. Então, voltando, o sentido da vida é o amor. E a gente tem que achar esse sentido primordial. E não pegar os bondes errados que nos levam a caminhos sem sentido. São os desencontros da vida que nos levam ao sentido da morte, ao sentido do absurdo. Nessa nossa busca de sentido, nesse nosso caminhar em direção ao sentido primordial, que é amar, a gente costuma fazer 3 questionamentos básicos, 3 questionamentos que vão aparecer na vida.
Eu acho que todos vocês vão reconhecer que já passaram por esses questionamentos. Pelo menos por um ou dois deles eu tenho certeza que já passaram. Se acham que não passaram, olhem com mais profundidade, hein? Talvez vocês não prestaram muita atenção. O primeiro questionamento é: quem sou eu? 3 palavrinhas pequenininhas que parecem tão simples e que trabalham e que carregam sentidos demais, não é? Esse questionamento me leva para mim mesmo, me leva para dentro de mim. Me leva a virar os olhos e olhar para dentro. Primeira coisa, eu tenho uma essência muito profunda que é divina. Segunda coisa, eu não sou o meu ego. A palavra ego, ela está ligada à questão da personalidade, né? Da persona. Persona em grego, gente, é máscara. Então, daí vem personagem, né? Daí vem personagem, tá? É o papel que eu desempenho na vida. Não é raro que você pergunta para uma pessoa assim: quem é você? E ela te responde em cima do que ela faz. Isso não é a resposta válida, não é? O que ela faz não é quem é ela. Tá? Quem eu sou é muito mais profundo. Então fiquemos com esses questionamentos. Quem eu sou? Quem sou eu profundamente? Tá? A segunda pergunta fundamental da existência é: qual o meu caminho? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Para que lugar essa estrada que eu caminho me leva? Me leva para um bom lugar? Me leva para um sentido ou me leva para o absurdo? Né? Nessa pergunta, para onde isso me leva, cabe uma segunda reflexão, que é a seguinte: o que eu vou deixar quando eu for embora? Dito de outra forma, qual será o meu legado? Numa terceira maneira, de que jeito eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Então vale a pena eu pensar na construção do meu caminho. Não é? O que eu estou construindo nele? Interessante que a gente vai reparar que tem gente que não está caminhando não, viu? Tem gente que está parada. E quando as pessoas estão paradas, elas estão caminhando para trás. Isso é que é mais triste. Não é? Por fim, tem uma terceira pergunta. Ela é chave nesse processo de nós buscarmos o nosso sentido básico, que é amar. Que sentido tem? Olha a palavra sentido aí de novo. Que sentido tem a minha vida? Vejam que essa terceira questão fecha o ciclo, não é? E nós voltamos lá atrás. Que sentido tem a minha vida? Que sentido tem viver? Viver é só nascer da terra, seguir por aí, um dia morrer, virar adubo de novo, não é? Alimentar a terra de novo, é só isso? Ou viver é mais profundo? Que sentido tem viver? É só procriar? É só ganhar dinheiro? É só curtir? Ou viver é algo mais profundo? Viver é amar, não? Já estamos voltando lá atrás.
resposta a esse excesso de sentidos que a gente vive hoje é uma perda de sentido, porque eu me misturo e eu não vejo que sentido tem tudo isso. E muitas vezes a religião, nós não estamos conseguindo mostrar isso, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. E os jovens carecem de sentido. Algum tem alguma dúvida disso? Não é? Há muitos jovens sofrendo por falta de sentido, ou por ter encontrado sentidos errados. Ao risco de muitos gurus que pregam sentidos que não têm sentido, não é? E ao risco do sentido das coisas e do sentido daquilo que não me faz bem, como as drogas, por exemplo, como algo que foi criado e é maravilhoso e que é para fazer muito bem, mas que mal usado vai fazer mal, como o sexo, por exemplo. Tem gente buscando sentido na violência, tem gente buscando sentido na radicalização, que pode ser social, política. Né? Então, nessas encruzilhadas de sentido, cabe a nós que encontramos esse sentido primordial ajudar essas pessoas. Ajudar a que elas também encontrem o seu sentido. Meu tempo acabou, não é? Na semana que vem, eu ainda quero gastar um tempo no sentido. Eu acho que, se vocês estão cansados, me perdoem, mas a gente precisa falar mais um pouquinho. E eu quero falar de coisas mais concretas. De como ajudar as pessoas que não estão encontrando sentido. Alguns pontos para que essas pessoas possam refletir. Tá? Que legal que vocês estão aí. Muito obrigado. E se tiverem dúvidas, se tiverem questionamentos, podem perguntar, podem falar. Isso aqui é um bate-papo, não é? Isso é um bate-papo meio estranho, porque só eu que estou aparecendo. Mas vamos caminhar juntos, ok? Até quarta-feira que vem.